E sabemos, continuando 8 Romanos, versículo 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós somos chamados a obedecer a Deus. Nós somos chamados porque temos o coração trocado. Nós somos chamados quando nós recebemos a palavra e cremos, porque Deus nos predestinou antes da criação do mundo. Então aqueles que sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Louvado seja Deus. Então tudo contribui. Quem ama a Deus, tudo contribui. Deus pega você lá do vale da sombra da morte, lá do meio do pecado, da lama, te traz, troca sua veste, como fez com o filho pródigo, põe uma chinela nova, um anel e bota pra festa. Não é pra balada, pelo amor de Deus, mas pra festa celestial. Os anjos fazem festa no céu com um pecador que se arrepende. Então você que é salvo, predestinado, que tropeçou, porventura tropeçou, saiba, o sangue do Cordeiro já foi derramado. Se arrependa e siga a jornada. Vamos continuar caminhando para bem, para obras do bem, obras de luz, obras do Espírito e não na carne. Porque os que dantes conheceu, falando de Deus, versículo 29, porque os que dantes conheceu também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós fomos chamados e escolhidos para viver em santificação. Nós temos que nos santificar ao longo da nossa jornada, porque aquele que nos predestinou e nos escolheu antes da criação do mundo, leia primeiro os Efésios, nós estamos em Romanos 8, você vai entender que essa obra dele, Jesus Cristo, Deus estava criando o quê? Nós para sermos a família dele, né? Então ele queria o quê? Que nós fôssemos a imagem e a semelhança dele e do seu filho, que é ele. Porque os que dantes conheceu e também os predestinou, porque dantes nos conheceu o quê? Antes da criação do mundo, e também nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos que são a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos criados para viver em santificação, tá bom? Então, mesmo que, eu sou salvo e não posso perder minha salvação, porque você vai andar em luz. Quem é verdadeiramente convertido não tem prazer no pecado. Não tem. E se caiu, tem um Espírito Santo que está incomodando. Você está lá na treva, mas tem o Espírito Santo comandando. Embora você tenha sido educado na igreja de forma errada, o Espírito Santo está gritando lá. Ele vai fazer de tudo para tentar te levar para a luz, para tentar te mostrar que tem esperança e que tem vida eterna. Abra os olhos, meu irmão. Abra os olhos. E quem está na igreja, abra os olhos. Porque nem o fato de você estar na igreja todos os cultos te salvará. Você tem que crer na palavra de Deus. E essa é a verdadeira palavra de Deus. Não é pregação, é a palavra de Deus. Conheça o seu Deus para você saber como de fato você é salvo e do que você é salvo. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Pelo amor de Deus, olha que mensagem poderosa que a igreja esconde de você. Tenha consciência. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Veja que Deus, aquele que nem seu próprio filho poupou. A gente sempre faz o seguinte analogia, né? Deus amou tanto o mundo, o homem, que mandou o seu próprio filho a morrer para que nós fôssemos salvos. Mas nós temos que pensar o seguinte: Deus abomina tanto o pecado, Deus odeia tanto a transgressão, porque o homem estava perdido no meio do pecado, da imundícia, toda a prática sexual, toda a imundícia, trapaça, tudo quanto é coisa ruim. Deus sacrificou o seu filho
e colocou todo o peso do pecado em Jesus Cristo, porque Deus abomina o pecado. Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. Então, antes de você cometer o pecado, pensa que o peso de Deus matando o seu próprio filho para acabar com esse negócio de pecado. E você vai continuar vivendo levianamente, tenha consciência. Veja que nós, se não fôssemos pela misericórdia de Deus através de Jesus Cristo, nós já estaríamos perdidos. Sabe por quê? Porque a gente nasce em pecado, nós nascemos com o pecado de Adão, e mesmo depois de convertido, nós pecamos no olhar, nós pecamos no pensamento, nós pecamos naquele desejo impuro, nós pecamos com uma irazinha que nós dormimos com ela. Se não fosse pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui muita gente só vê o pecado sexual, né? Se não teve um pecado sexual, não tem pecado. A língua maldita que fica falando mal de um irmão, do outro, condenando, é o mesmo grau de pecado sexual, é o da língua. Mas ninguém vê, né? A igreja joga isso por debaixo do tapete. Todo mundo pode falar mal de todo mundo, mas sexo não pode. Veja que pecado nenhum pode, não tem um pecado que pode, nenhum pecado. Todo pecado é abominável aos olhos de Deus. Mas, se porventura você enfraqueceu e tropeçou, não importa quantas vezes você tropeçou, não importa o tamanho do seu pecado, Jesus Cristo já morreu. Creia. Quem crê está salvo, quem não crê já está condenado. Foi só pelo sangue do Cordeiro. Continue buscando a santificação, porque você é salvo, não para ser salvo, porque você é salvo, porque Ele já morreu por você, por gratidão, não para me merecer. Eu vou permanecer, você vai permanecer nada. Se não fosse o Espírito Santo de Deus te mantendo, você já era, se você não fosse escolhido, entende? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem é que condena? Quem é que condena? É o ancião? É o cooperador? É o meu irmão? É o meu vizinho? Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. 8 Romanos 34, novamente. Quem é que condena? Quem é que condena? É você mesmo? É o seu irmão? É o ancião? Não. Cristo é quem morreu, antes ressuscitou dentre os mortos, os quais está à direita do Deus Pai e intercede. Jesus Cristo está sempre intercedendo. Perdoa ele. Não olha ele, olha eu. Jesus Cristo está lá na frente. Ele tropeçou, mas eu estou aqui. Eu já morri por ele. Ele vai levantar. Levanta, meu irmão. Levanta e segue a jornada. Levanta e segue a jornada. Se você caiu e não levantar mais, você não era. Infelizmente, quem crê não cai, persevera até o fim da sua jornada. Vai estar sempre lutando, porque Jesus Cristo está lá sempre com o braço estendido para você. E quem condena é só quem morreu por você. Quem morreu por você? Jesus Cristo. É o único que pode condenar, meu irmão. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Então, por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo, nós entregamos o sacrifício desses pecados. Vamos tentar o máximo, né? Pedindo a guia do Espírito Santo. Senhor, pede para o Espírito Santo me ajudar. Eu estou fraco, eu não estou conseguindo me livrar desse pecado. Esse pecado aqui está me incomodando, eu não consigo. Senhor, pede para o Espírito Santo me livrar desse pecado. Senhor, me livra desse pecado. E assim Deus vai te ajudar. Você tem que saber pedir. Mas você não conhece o nosso Deus? Para conhecer, tem que ler as Sagradas Escrituras. Tudo está escrito aqui. Está ensinando como é que você deve fazer. Você tem um Espírito Santo para te ajudar. Que é de Deus, não é você. Nem é por seu mérito. Mas em todas as coisas, versículo 37. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade,
nem alguma outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa palavra é muito pesada. Quem pode separar um salvo da mão do nosso Senhor? Quem pode? Algum irmão? Alguma igreja? Eu estou aqui, vídeo após vídeo, mostrando para você tudo que a igreja tem escondido de você. Porque a igreja se posiciona como se ela fosse o próprio Jesus Cristo na terra. Para você chegar a Deus, você precisa passar por ela. Se você errar em alguma doutrina ou ensinamento, ele tira a sua liberdade. E você fica pensando na sua cabeça que você não tem mais contato com Deus. E acabou para você. Isso é uma mentira. Você só vai ao Pai por Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta estreita. E não há outra forma de você encontrar a sua salvação. Os sinais estão se cumprindo e a cada dia estão mais claros.